10h43. Você destacava na abertura do Manhã Bandeirantes uma grande operação policial hoje na cidade de Guarulhos, Sabino, contra um possível esquema de desvio de verba. Quantos bilhões? 14 bilhões. É muito dinheiro. É um esquema que vem sendo investigado há muitos anos em Guarulhos. E hoje essa operação nas ruas com a Polícia Civil, e a repórter Ana Weber está conosco para trazer mais detalhes do trabalho policial na manhã de hoje, na segunda mais populosa cidade do estado de São Paulo, para se ter uma dimensão do que pode estar acontecendo. Ana Weber, bom dia para você. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabina. Também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Essa operação foi deflagrada na manhã de hoje e essa é a segunda fase da operação que foi conduzida pelo Ministério Público e tem apoio da Polícia Civil aqui de São Paulo. Ela investiga desvios que foram feitos ao longo de 16 anos dentro da Prefeitura de Guarulhos. Um dos casos que é investigado seria na questão de quando é feito contratos, a inscrição de imóveis ali na Prefeitura de Guarulhos. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes entender. Quando vai registrar um imóvel, tu tem que dar a metragem, qual é o tipo de imóvel, e tu vai pagar um determinado imposto. Nesse caso, funcionários da Prefeitura de Guarulhos recebiam propina para que o contribuinte pagasse menos pela construção que tinha ali no município de Guarulhos. Essa é uma dos esquemas que foi descoberto. Para vocês terem uma ideia, essa operação começou em 2022 e na época foi apurado um desvio de R$1,5 bilhão e apenas 12 pessoas investigadas. Ao longo desses 2 anos e meio, foram 600 pessoas que foram investigadas pelo Ministério Público e o rombo agora chega a 14 bilhões de reais. Esse valor poderia ter sido utilizado pela Prefeitura de Guarulhos para construir escolas, hospitais e até mesmo pagar a dívida que a Prefeitura de Guarulhos foi feita ao longo das últimas gestões ali no município. Então, a operação de hoje tem o objetivo de cumprir mais 10 mandados de busca e apreensão para conseguir mais documentações, para conseguir elaborar ainda mais essa investigação e ver se é realmente só isso que foi descoberto, só isso não, que é um rombo de 14 bilhões, ou se tem ainda mais elementos que essa investigação tem a base para continuar. Mas o fato é isso, por enquanto a gente não tem na operação de hoje nenhum mandado de prisão, apenas busca e apreensão e essa grande investigação que descobriu esse rombo bilionário na Prefeitura de Guarulhos. Lupato, Sabino? 14 bilhões de reais em quantos anos, Ana? 16 anos, Sabino. Então, foi aquele esquema criminoso que foi instaurado dentro do órgão público, Então, tem participação de servidores públicos, servidores particulares, empresários e também de pessoas, que acabavam endossando esse esquema porque vinha uma vantagem financeira para elas, vantagem financeira dos dois lados, O contribuinte que vai pagar menos ao longo dos anos, Então, vai deixar de pagar tanto imposto para a Prefeitura e a Prefeitura vai deixar de arrecadar. E, no caso, o servidor que na hora fez, a fraude, vai ganhar o valor de propina no momento para fazer o desvio de contrato, então vai embolsar um valor maior do que o salário que queria desembolsar ao longo dos anos. Mas 16 anos, 14 bilhões de reais. Segundo a nota do Ministério Público, Sabino, só para vocês terem uma ideia, a dívida da Prefeitura de Guarulhos é de cerca de 3 bilhões de reais, então daria para pagar a dívida, ou se não quisesse pagar a dívida, daria para construir cerca de 2 hospitais ou até 300 escolas com esse valor de 14 bilhões de reais, para as pessoas terem uma ideia do que é possível fazer com esse valor que foi desviado da Prefeitura de Guarulhos. Não só o que seria possível fazer, mas para ter um pouco da dimensão, no ano passado, a Câmara dos Vereadores de Guarulhos, fim do ano, aprovou o orçamento apresentado pela Secretaria da Fazenda para 2025. Esse orçamento do ano é de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Está falando, então, mais do que o dobro do orçamento anual. Isso do que foi desviado nos últimos 16 anos, segundo a Ana Weber acabou de nos trazer. Pensem isso, quem está nos ouvindo. Imagine todo o dinheiro arrecadado pela Prefeitura em 2 anos. Todo o dinheiro. Esse é o tamanho do rombo desse golpe que estava sendo dado na segunda maior cidade do estado há 16 anos.
Uma investigação, Ana, que já vem há pelo menos 2 anos e meio, pelo que você disse, e claro que essa operação de hoje só o começo, também outras poderão ser deflagradas em breve. Isso mesmo, Lupato. Essa investigação começou, a primeira fase, né, dessa operação foi deflagrada no final do ano de 2022. Naquela ocasião, eles focaram mais nesses contratos que eu expliquei antes, de quando faz um terreno, né, tem essa fraude. Naquela ocasião, foram investigados 12 servidores públicos do município de Guarulhos e o rombo ali era estimado em R$1,5 bilhão de reais. Então, naquela ocasião, foram realizadas buscas e apreensões, então eles recolheram vários documentos da prefeitura do município de Guarulhos, também computadores, vários objetos, e ao longo desses 2 anos e meio da operação, né, que eles conseguiram abrir toda essa documentação, que eles descobriram, então, esse rombo de 14 bilhões de reais, muito maior, né, do que o rombo inicialmente imaginado pelos investigadores do Ministério Público, né, que essa investigação começou depois de denúncias de moradores, né, de pessoas ali do município de Guarulhos que estava acontecendo esse esquema criminoso. Então, na ocasião, começou então a mexer, né, nesse buraco de documentos de fraude dentro da prefeitura, e agora a gente tem 600 pessoas investigadas, é um número gigantesco de pessoas investigadas e também o valor é gigantesco. Então, uma grande operação do Ministério Público e também pode ter mais desdobramentos a partir dessas buscas e apreensões que foram realizadas na manhã de hoje. Pode ser buscas para comprovar mais a fraude ou até mesmo mais elementos para descobrir uma fraude maior ainda, mas a gente vai ter que aguardar, né, agora os próximos passos dos investigadores. É uma investigação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil, é isso? Isso mesmo. Quem está conduzindo mais é o Ministério Público, né? Mas conta com o apoio da Polícia Civil. Hoje foram 53 policiais civis que foram até as ruas, né? Foram a 10 endereços no município de Guarulhos para prestar esse apoio para o Ministério Público, né? Que recolhe os documentos, leva para o Ministério Público faz essa análise e também tem uma divisão da polícia que também está ajudando na investigação, né? Contra fraudes em órgãos públicos, que está tendo então esse apoio também para o Ministério Público. Obrigado, Ana Weber. Bom trabalho por aí. Obrigada, pessoal. Para vocês também. Obrigado, Ana. Olha, nós estamos na ponta da linha com o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, exatamente para falar desse assunto que a Ana Weber nos traz. Prefeito, bom dia. Isso está acontecendo há 16 anos em Guarulhos e agora se conseguiu colocar efetivamente um basta nisso, é isso, prefeito? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Exatamente, Sabino. Aí está tendo a oportunidade de mostrar para o Brasil inteiro que aqui em Guarulhos a gente não vai aceitar maracutaia. A gente está aqui para colocar um basta, bater na mesa. Não dá para aceitar esse tipo de palhaçada. Só o que foi apurado dos últimos 16 anos chegam a 14 bilhões de reais. Só o que foi apurado até agora. Se a gente fosse comparar aqui a título de saúde, o que desse para ser feito com esse dinheiro, daria para construir 350 hospitais. A gente tem 2 em Guarulhos, hospitais municipais. Se a gente fosse fazer escola, faria 1.000 escolas. É muito dinheiro. Então são 650 pessoas investigadas, o que a prefeitura puder, e já estamos colaborando, até porque foi uma auditoria criada pela própria prefeitura de Guarulhos, e a prefeitura está fornecendo todas as informações, tudo que a gente pode contribuir, porque nós somos os maiores interessados, Sabino, e existe a possibilidade de rever esse dinheiro. É o que a gente sempre procura deixar claro. Ó. Imagina só, 14 bilhões de reais. Se a gente dividir pela quantidade de habitantes que existem em Guarulhos, é como se tivessem metido a mão no bolso e roubado R$10.700 de cada guarulhense. Não dá para aceitar isso, Sabino. Prefeitura, então, tinha conhecimento dessa investigação e já colaborava antes da operação de hoje, ou foi uma surpresa também? Olha, as investigações a gente já está colaborando há muito tempo, até porque essa é a segunda fase da operação. Então, tudo que a gente pode fazer para a gente contribuir, a gente faz. Já tem 40 servidores que estão afastados, hoje já teve busca e apreensão em residências, em secretaria. Então, eu, por exemplo, sou o maior interessado que essas investigações ocorram o mais rápido possível, até porque o crime, ele é prescritível. Agora, o prejuízo ao erário público, não. Então, até mesmo aqueles servidores que já se aposentaram há, por exemplo, 7 anos, 8 anos, mesmo que o crime seja prescritível,
O recurso não. Então a gente vai punir, os que ainda estão ativos vamos afastar, vamos punir também. E o dinheiro, existe a possibilidade de penhora, de busca e apreensão e da recuperação de todo esse dinheiro. Então, poxa, a gente passa por tanta dificuldade de situação financeira, dívida, dificuldade de fazer investimentos, e aí muitas vezes é por conta de roubo, de desvio, e então isso a gente não vai tolerar, a gente não vai aceitar. Prefeito, como é que era exatamente esse desvio? Como é que ele era feito? Então, Sabino, primeiro, quando iniciadas as investigações na Secretaria da Fazenda, foi identificado que existia a expectativa de um desvio de 2 bilhões de reais. São 14 esquemas de corrupção. Um deles é aquele famoso chamado ioiô. O que os funcionários faziam? Eles pegavam, por exemplo, um terreno, uma área de 5 mil metros quadrados, eles jogavam lá para baixo, para zero, lançavam o sistema, ou seja, não tinha cobrança, tinha pessoas saindo beneficiadas. E quem que sai prejudicado? O erário público, a Prefeitura de Guarulhos. Depois eles voltavam no sistema, ficava oscilando, abaixando. Só que quando foi contratada uma auditoria pela Prefeitura de Guarulhos, a gente identificou que o buraco era mais embaixo, não era apenas na Secretaria da Fazenda, era na Justiça, na SDU, na SD7, porque quais eram os outros mecanismos de corrupção que a gente também identificou? Você tem, por exemplo, aqui, seja pessoa física ou uma empresa, 2 terrenos, são 2 inscrições cadastrais, com dívida altíssima com a prefeitura. O que eles faziam? Juntava esse terreno aqui, virava uma cadastral só limpa. As 2 inscrições caíam em arquivo morto, ou seja, deixava de existir. Isso não pode acontecer, até porque a dívida nesse tipo de situação é do terreno, é da área, não é da pessoa. Por isso que se a pessoa fica ali com um terreno devendo 15 milhões para a prefeitura pode fazer o leilão e recuperar esse dinheiro. Então foram vários os esquemas, isenção, por exemplo, de imposto, sendo que a empresa ou a área não tinha prerrogativa para isso. Então a auditoria, prescrições, perca de prazos. Então foi a auditoria que foi identificando todo esse prejuízo e muitas vezes sendo manipulado ali por servidores com beneficiados que com certeza através de propina ocasionaram até o momento, só o que foi apurado até agora, 14 bilhões. Então começa a investigação com uma estimativa de 2 bi em uma única secretaria e quando vai puxando a corda, vê que o buraco é muito mais embaixo. 650 investigados, é muita gente. O senhor já trouxe que afastou 40 servidores municipais. Mas onde era o centro, o maior rombo desse esquema, pelo que a auditoria conseguiu apurar? Como, por exemplo, onde temos o maior número de investigados? Hoje na Fazenda, como um dos esquemas criminosos, um dos mecanismos é desse chamado ioiô, então só de você ficar oscilando essas cobranças, hoje o maior rombo, o maior esquema de corrupção está dentro da Secretaria da Fazenda e por isso que a gente tem colaborado de todas as formas que a gente consegue, que a gente pode, justamente para que os responsáveis sejam o mais rápido possível. Só a partir do momento que foram afastados os 40 servidores, a arrecadação de ISS relacionada à construção civil dobrou. 40 pessoas sem trabalhar, você vê que trabalhando estava prejudicando a cidade. Só de não trabalhar, só de não pisar lá, a gente já dobrou a arrecadação nesse sentido. É um absurdo. Prefeito, me permita repetir a pergunta para o senhor, só para ficar bem claro, porque esses esquemas são sempre muito criativos e às vezes meio complexos. Como é que funcionava esse tipo de cobrança ioiô? Explica para a gente um pouco mais detalhadamente, por favor. São 14 esquemas de corrupção, 14 mecanismos, e um deles era o chamado ioiô. O que é o ioiô? É o vai e vem. Eles pegavam, por exemplo, um terreno, uma área com 5 mil metros quadrados, para beneficiar alguém em causa propina e prejudicar a prefeitura, eles jogavam, por exemplo, de 5 mil metros quadrados para 0. Aí você lança, manda o carnê, a pessoa não paga nada. Quem que sai prejudicado? A Prefeitura de Guarulhos. Depois volta para o sistema para não chamar atenção. Então esse vai e vem, 5 mil metros quadrados, o cara corta um 0, a cobrança da prefeitura vai em cima de 500 metros quadrados e não de 5 mil. Então são vários os esquemas e um deles era o ioiô, que era esse vai e vem para que a prefeitura saia prejudicado, mas quem que sai beneficiado? O servidor que faz a sacanagem
e a pessoa física ou a empresa que manipulava o sistema, ocasionava essa fraude, junto com pessoas que estão dentro da prefeitura, que para a gente é triste, é lamentável, mas a gente tem que ter esse senso de justiça, porque quem sai prejudicado é a população. Agora, pelo que o senhor trouxe, uma das questões era um simples, entre aspas, erro de digitação maldoso, criminoso, feito por um servidor. Claro que nesse momento o foco principal é no combate a essas fraudes, na responsabilização dos envolvidos. Mas o senhor, como prefeito, agora já pensa também em formas de conseguir blindar e dificultar esse tipo de esquema dentro do sistema da prefeitura? Com certeza, a gente busca sempre automatização, tecnologia, investir em inteligência artificial. A gente já tem feito esses estudos e tudo que a gente puder fazer, justamente para que o ser humano, porque a gente sabe que são milhares de servidores, assim como na política também tem gente honesta e tem gente corrupta em qualquer âmbito, em qualquer área. Então, tudo que a gente puder investir em tecnologia, informatização, a gente vai fazer para que crimes como esse não aconteçam mais. Só que vai mais além. A partir do momento em que o próprio ser humano enxerga que não existe impunidade, quem comete crime é punido, a gente vai atrás, a gente cobra, consegue reaver esse recurso, também é um baita recado. É uma baita mensagem, fala assim, não, crime não compensa. Porque veja lá, a gente está apurando crime de 16 anos e nunca aconteceu nada. É cara que está dando risada da nossa cara, deve estar comprando casa em condomínio luxuoso, fala, não, compensa o crime porque nada acontece. Então a gente está dando um basta, além de investir em tecnologia, para que isso não aconteça mais. Olha, queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes, ao vivo, do prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, contando para a gente aí sobre esse esquema que a prefeitura está ajudando o Ministério Público e a Polícia Civil a desvendar, que é um esquema que desviou 14 bilhões de reais da prefeitura, da segunda maior cidade do estado de São Paulo, em 16 anos. Prefeito, muito obrigado aí, viu? Bom dia para o senhor. Obrigado, Sabino. Obrigado a todos da Rádio Bandeirantes. Um ótimo dia. Obrigado, viu, prefeito? Quem será